Atire a primeira pedra quem nunca jogou videogames a partir de um emulador. Sim, eu vou pisar num terreno perigoso, talvez eu vou comprar briga com a Microsoft, Nintendo e Sony, mas eu quero deixar bem claro para a santíssima trindade atual do mundo dos videogames. Esse vídeo não é para promover pirataria, não é para incentivar as pessoas a realizar pirataria dos jogos de videogames, mas sim para única e exclusivamente responder a pergunta que dá título para este vídeo. Porque eu entendo que até existe por parte das senhoras, dona Microsoft, Nintendo e Sony, um serviço de desinformação em relação à prática de emulação dos jogos de videogames e emulação de software em geral, que eu sei que isso também acontece com alguns computadores. Fato é que a humanidade convive com a emulação de software há pelo menos 3 décadas, para não dizer mais. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que o sistema de emulação existe e ele não é um sistema ilegal. Já existe uma definição jurídica, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países do mundo, que define a prática da emulação como algo legal. E o que acontece é que os fabricantes de jogos de videogames, os fabricantes dos consoles e também dos títulos, porque a gente tem as distribuidoras e as produtoras de jogos nessa equação, elas não informam o consumidor de forma adequada sobre a legalidade disso. E deixa todo mundo na desinformação, até de propósito, para que os jogadores não se sintam motivados a praticar a emulação, porque isso pode eventualmente reduzir os lucros dos fabricantes e desenvolvedores de software relacionados ao setor. Então, para responder logo de cara a pergunta que eu sugestivamente coloquei para iniciar essa discussão. Sim, a emulação é algo legal. Está dentro da lei, está dentro das regras do jogo. Você pode emular jogos de videogame, softwares de computadores, softwares de smartwatches, sistemas operacionais de smartphones, tá tudo certo. Você só tem que se encaixar em algumas questões legais, principalmente para não violar os direitos autorais desses desenvolvedores, tanto de quem fabrica o console, quanto de quem desenvolve o jogo, quanto da Apple, ou da Microsoft, ou do Google em relação ao sistema operacional. Bom, no caso do Google nem tanto, porque o Android ele tem natureza aberta. Se você usa o Android Stock, a OSP, e você pode utilizar o Android sem qualquer tipo de infração, mas nos demais sistemas operacionais e demais plataformas você tem que ficar de olho nas questões de direitos autorais. Para você utilizar um jogo em formato de emulador, a lei ou a legislação, o entendimento legal norte-americano diz que você tem que ter uma cópia original do jogo. E é aqui que está a raiz do problema. Se a Sega não produz mais cartuchos do Sonic, se a Nintendo não comercializa mais os jogos de Super Nintendo, do Nintendo 8-bits, se a Sony não vende mais jogos do PlayStation 1 e do PlayStation 2, como é que você vai ter essa cópia, essa mídia física do jogo no presente? Isso mesmo, não tem condições de você ter esse jogo com você no formato físico, a não ser que você tenha investido uma grana nesses jogos lá atrás e conte com essa mídia física no presente. Aí você não tem questão legal nenhuma. Para os jogos que foram lançados na década de 90, no final da década de 80, como é que faz? Aí deixa que esses jogos se percam com o passar do tempo, porque eu tenho certeza que Atari, Sega, Nintendo, eles não vão lançar esses títulos em mídia física para que todo mundo possa se encaixar nas questões legais, para que ninguém incorra em crime de pirataria. E quando os fabricantes, os desenvolvedores de jogos abandonam esses títulos, abandonam a comercialização desses títulos, migram tudo para o formato digital e fecham em suas respectivas plataformas,
a gente corre o risco de ter títulos incríveis desaparecendo para sempre. A gente viu recentemente o exemplo do Google Stadia, que colocou os jogos na plataforma, convenceu os clientes a adquirir esses títulos, e aí quando o Google decidiu desplugar o Google Stadia, as pessoas que compraram os jogos ficaram esquecidas no churrasco da vida, sentadas à beira do caminho, porque ficaram sem os títulos que, na verdade, não eram de propriedade dessas pessoas. Elas pagaram pelo direito de utilizar o jogo, que é o que acontece hoje. Se de repente acontece um apocalipse, um meteoro cai na cabeça do Phil Spencer e a Microsoft decide acabar com a sua plataforma online, com seu Xbox, o Game Pass Ultimate, enfim, com todas as suas plataformas de comercialização de jogos em formato digital. Aqueles jogos que você comprou, eles não são seus. Você só está pagando pelo direito de utilização. E esse talvez seja o grande problema do fim da mídia física, não só para os games, mas também para o cinema, para o entretenimento como um todo, porque a gente não pode, por exemplo, comprar os filmes e séries de TV mais clássicos, porque os detentores dos direitos não distribuem mais em mídia física e também, em alguns casos, nem pelo streaming, nem em nenhuma plataforma digital, e aí esse conteúdo acaba desaparecendo de nossas vidas. A proibição da distribuição dos ROMs e lucrar com as ROMs também é algo muito importante. Você não pode, isso é meio óbvio que eu estou falando, mas é só para deixar bem claro, e principalmente para que os gladiadores de terno, doravante conhecidos como advogados da Nintendo, não venham atrás de mim para tentar me processar. Você não pode distribuir as ROMs e lucrar com essas ROMs de alguma forma, porque tem sites que acabam distribuindo esses jogos clássicos em formato digital, que colocam um monte de publicidade, e aí eles estão lucrando de qualquer forma com esses arquivos, esses jogos em formato digital não legalizados. E toda essa batalha que Sony, Microsoft, Nintendo trava com os gamers que só querem jogar os jogos clássicos, tem um grande bastião que os paladinos da justiça querem aniquilar de uma vez por todas, que é a pirataria. E a gente bem sabe que essas empresas lutam contra a pirataria desde basicamente a década de 90, quando já existiam as cópias dos jogos, as cópias alternativas dos jogos da Nintendo e da Sega que eram distribuídos em nossas cidades. Existem várias formas da gente utilizar os emuladores, desde smartphones e tablets, tanto para Android como para iOS você tem aplicativos que rodam as ROMs, e também temos as caixinhas emuladoras. Hoje está muito popular você ter os retro games, e até os colecionadores ficam um tanto bravos com isso, mas eu não vejo por que motivo para conservadorismo, porque tem gente que considera como moda retrô utilizar o retro game. Eu acho justo, porque essas caixinhas emuladoras elas são tão eficientes para rodar jogos de consoles que às vezes são tão difíceis de emular, não é mesmo? Nintendo GameCube. Então, eu acho válido que as pessoas façam um resgate do passado a partir de uma tecnologia do presente com um hardware que seja eficiente e competente para isso. Então, eu não tenho nada contra as caixinhas emuladoras, diferente dos usuários mais caxias e raízes. E também algumas versões modificadas do Android que são instaladas em dispositivos que simulam o Steam Deck ou o Asus ROG L, apenas para citar dois dos consoles de videogames modernos e portáteis que são utilizados sim para você praticar a emulação de jogos do passado e do presente. Enfim, essas versões modificadas do Android são customizadas e preparadas para a emulação. Então a gente tem todo um caminho, todo um universo a ser explorado na emulação. E sim, a prática é legal, a prática é válida, tanto nos aspectos legais, a partir das condicionantes que eu falei nesse vídeo, que eu sei que tem muitas dificuldades nesse aspecto, porque é difícil encontrar os jogos clássicos por aí, porque os distribuidores, os fabricantes de videogames e até mesmo os desenvolvedores retiraram esses jogos do mercado, mas também é legal pelo fator da nostalgia. É válido para a gente preservar o passado, para a gente aproveitar
aquilo que foi bom lá atrás e também garantir que as próximas gerações possam executar esses jogos sem maiores problemas e conhecer os motivos pelos quais nós, velhacos em tecnologia, nos apaixonamos por esse mundo dos videogames que hoje a geração Z aprecia tanto, inclusive apreciando os jogos clássicos que antes eram muito populares.